Olá, gatinhas e gatinhos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história para vocês, pra gente começar a interagir e começar a se conhecer melhor e depois a gente começar a se divertir. Como eu relatei no outro vídeo, vai ser vários conteúdos. Então eu vou contar um pouco sobre mim para vocês poderem me conhecer. Contar minha história, né? Minha história de vida. Bom, há 6 anos e 11 meses eu perdi meu irmão mais velho. Eu tava trabalhando e em um domingo, e no outro dia ia ser a minha folga. Daí, já que no outro dia ia ser a minha folga, um colega ligou pra mim e falou: Camila, você vai estar... já saiu? Vai que hora sair? Eu disse: não, eu saio às 6. Ele: eu vou passar aí pra ele pegar. Eu: beleza. Ele pegou, passou 6 horas, me pegou lá no meu trabalho. Daí a gente passou na minha casa, pegou meu esposo, pegou meu filho, na época eu só tinha ele, e a gente foi pro bar do meu pai. Meu pai tem um bar, na verdade tinha, né? Que agora ele tá meio debilitado, aí fechou. Daí, eu e meu irmão, como todos os irmãos, a gente tava brigado. E ele tava lá com 3 mulheres. Daí, eu era bem galinha. Aí daí, quando eu cheguei lá com esse amigo, que era amigo da família, inclusive amigo dele era como irmão, ele saiu, porque a gente tinha chegado, a gente tava brigado e tal. Ele saiu. Aí meu pai ficou lá comigo, com minha família, meu esposo, meu filho e esse amigo meu. E outra amiga também que tinha convidado para tomar uma cerveja. E daí pronto, a gente começou a beber. Quando deu uma hora e meia mais ou menos, chega a irmã desse amigo. Aí falou: Mila, Matheus sofreu um acidente e está lhe chamando. A minha reação foi, que eu acho que seria de maioria das pessoas, né? Como assim ele tá me chamando? Porque assim, pelo fato de ser, eu achei que era um acidente tranquilo, né? Tava me chamando e tal. Eu disse: ele tão orgulhoso, mandando me chamar. Que interessante. Daí, eu fiquei, né? Vou, eu não vou. Aí tomei outro copo de cerveja. Daí veio aquela coisa dentro de mim, aquela agonia. Eu peguei a moto do meu pai, sem falar pra ninguém, mas todo mundo já sabia, porque desde bem mais nova que eu já tinha ataques de ansiedades, que aí é outra história que eu vou contar pra vocês. Peguei e fui. Quando eu fui no local do acidente, meu irmão estava com a perna esquerda quebrada, tipo quebrada mesmo, E eu tava tão desesperada que eu sentei assim na BR e ele botou a cabeça no meu colo. Hoje eu tenho uma dificuldade pra falar isso, mas antigamente, quando tocava no assunto, quando falava nessa parte, e teve muitas pessoas que gravou essa parte e gravaram essa parte e me doeu muito. Hoje eu tenho maturidade pra falar sobre isso. Aí eu peguei, sentei na pista, ele botou a cabeça no meu colo. Ele me puxava assim, dizia: minha irmã,
Não me deixe morrer, não. Não me deixe morrer, não. Nisso, e eu acalmando ele pra ele não dormir até a ambulância chegar. Aí eu, calma, vai ficar tudo bem, eu tô aqui, eu não vou sair de perto de você não, vai ficar tudo bem. Ele pegou e... Liguei aqui, minha gente, highlight agora, as coisas estranhas, deixa eu apagar. Assim tá melhor. Sim, vamos lá. Ele me puxava muito por aqui, pedia pra não deixar morrer. E eu desesperada liguei pra minha irmã. Só tava aí meu pai em choque, porque a perna dele tava literalmente quebrada, tava sangrando muito. Aí meu pai ficou bem em choque, mas eu fiquei lá perto dele o tempo todo. Ele tinha um ferimento também na testa, profundo, mas não profundo, né? Mas tava sangrando também bastante. Daí, eu liguei pra minha irmã e disse assim, Milena, aconteceu isso. Não conte pra minha mãe, porque minha mãe tem uma série de problemas. Tá certo. Nisso a ambulância chegou. Assim que a ambulância chegou, que eu ia subindo na ambulância, minha mãe chegou no carro desesperada. Sabe o que é desesperada, gente? Desesperada, chorando, se acabando de chorar. Meu Deus, aquele... Pronto. Aí eu, como eu tava em choque, mas ao mesmo tempo com a cabeça pra isso, apesar de séries de problemas que eu tenho, eu deixei ela ir na ambulância e fui de carro com meu esposo, que esse meu colega, esse meu amigo, que faleceu já também há uns anos atrás. Aí chegou no hospital e ele tava muito alcoolizado, tava na moto com 3 pessoas. Aí, mas uma perna, ele tava conversando normal e tal, de boa, e não vamos encaminhar ele pra sala de cirurgia e tal, porque ele tem quebrado a perna, né? Aí encaminhou. Quando encaminhou, eu fui pra minha casa. E daí, quando eu cheguei em casa no outro dia, eu acordei, tomei banho, me organizando pra ir ver ele com meu primo. E já no pensamento, quando chega lá, eu vou tirar onda da cara dele e vou dizer: tá vendo aí? Vocês que não precisavam de mim, que não ligavam pra mim, que eu não era sua irmã e tal. Já vinha essa frase no meu pensamento. Quando eu terminando de me organizar, eu não lembro, eu não recordo muita coisa dessa parte por diante. Ligaram pra mim e falaram, eu não lembro se foi uma tia, seu irmão morreu. Poxa, ali pra mim, meu mundo desabou. Porque assim, apesar que a gente brigava muito, mas a gente era muito lindo. A diferença de idade entre eu e ele era de 11 meses. E daí eu fiquei pronta ali, dia 22 de dezembro, minha gente. Praticamente véspera de Natal. Pronto, ali começou todo o meu... eu já tinha a ansiedade e começou depressão, começou vários tipos de doenças psíquicas que depois eu vou relatar com vocês essa parte. E eu sem acreditar, poxa, foi muito triste pra mim, pra minha família, principalmente pra minha mãe, que eu sei que amor de mãe, e eu sou mãe hoje, o mesmo amor que você tem por um, você tem pelos outros. Mas minha mãe, ela ficou como se tivesse... Na verdade, quem é mãe sabe, né? E quem já perdeu, que Deus me livre, que eu não perca nenhum dos meus filhos, que eu quero ir primeiro. Mas é a vontade de Deus. Ela como se tivesse arrancado uma perna dela, um braço dela. Ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ela brincava, ela bebia, mas nunca mais ela foi a mesma pessoa. E daí
foi aquele trâmite todo de velório e tal e tal. Minha mãe me dopou muito, porque mesmo assim, só que relata, como eu digo pra vocês aqui, né? Dessa parte em diante eu não lembro de muita coisa. Mas que eu desmaiei, que eu deitei. Quando eu cheguei, eu lembro dessa parte que quando eu cheguei, quando o corpo do meu irmão chegou, que foi pra casa do meu pai, que ia ser enterrado, que foi enterrado no túmulo da família do meu pai, né? Que é meu avôzinho e tal. Aí que eu tava sentada na cama e eu lembro que minha ex-cunhada chegou pra mim e falou assim: olha, você tem que ver. Eu tinha a convicção que eu tinha que ver, mas eu não queria, pelo menos naquele momento. Quando eu saí do quarto, me deu uma crise. Que eu não sei relatar dessa crise, porque quando dá e tal. E relatam que eu desmaiei. Mas depois eu lembro perfeitamente que eu botei uma cadeira do lado do caixão do meu irmão e eu não saí nem um segundo. Depois daí apareceu várias séries de doenças. Várias. Eu também nunca mais fui a mesma. Mas não chegou ao ponto de cometer suicídio e tal. Eu tentei recorrer para várias coisas para poder, vamos dizer, ter ele por perto. Tentei várias coisas. E daí eu lembrei que quando pausa pro carro, alguma coisa pra sair. Outra de novo. Que eu lembro que quando ele estava vivo, ele falava assim: se eu morrer primeiro que você, eu venho puxar seu pé. E essas coisas, sabe? Só que aí, quando ele morreu, eu tava tão em choque que eu nem lembrei disso. Mas quando eu tava deitada, no lugar que a gente morava, era próximo à casa da mãe do meu esposo. Então ele pegou ele me deixava descansar bastante. Aí ele foi pra casa da mãe dele, com o meu filho. E eu fiquei dormindo, descansando. Que também tava à base de remédio, que é a base de remédio bastante tempo, até hoje. Aí eu lembro que eu senti como se estivesse puxando o meu pé, gente. Você acredita? Bom, até hoje eu acredito. Também teve a situação dos sonhos, que tudo que eu sonhava que tava ele, que ele vinha me falar as coisas, acontecia. Vocês acreditam? Pois, é fato. Pronto, daí passou os anos, pelo medicamento, eu fui amenizando, parei um tempo, durante esses 6 anos e 11 meses. Vai fazer um ano próximo mês, né? Dezembro. Há 1 ano e meio, mais ou menos, isso antes eu tive um problema com o meu esposo. A gente quase se separava, que saía, eu vou falar em outro vídeo. Daí há 1 ano e meio eu perdi minha avózinha. Ela descansou, minha avózinha já estava de idade e tal. Mas era como se fosse. Era não, né? Vó é a segunda mãe, né? Minha avózinha, e eu tava já em Pernambuco. E eu sou de Sergipe, né? Aí, assim que eu acordei, meu irmão mais velho, sou par de pai, ele ligou pra mim: tá tudo bem com você? Quando ele vem assim, eu já fico assustada, tem alguma coisa. Tudo bem com você? Isso cedo, mesmo se estava de serviço, não tinha chegado ainda. Aí, não, tá, o que foi? Tá ali. Olha, nossa avó descansou, viu? Parou. Como?
Porque assim, por mais que ela já esteja velha, mas ela chegava lá, eu conversava, a gente conversava e dialogava, e ela. E eu fiquei pior quando minha tia falou assim, ela chamava muito Melzinha, que Mel é minha filha mais nova, né? Ela chamava muito Melzinha. Eu fiquei mais abalada ainda. Vai, eu e volto. Pra onde? Pra o remédio. E esses remédios, minha gente, depois eu mostro pra vocês os remédios que eu tomo. É muito forte. É tipo derruba leão, é tipo você praticamente não tem vida. Certo? 1 ano e meio eu perdi a vozinha. Daí, no ano passado, em dezembro também, em dezembro, dia 28, se eu não me engano, eu perdi uma das minhas ex-cunhadas, que meu irmão tinha filho também, mesmo era minha. Pronto, já abalou, né? No caso, minha sobrinha ficou sem pai e sem mãe. Ficou com minha mãe, né? Na verdade, agora, aí ela tinha ficado com minha mãe e, na verdade, ela já morava com minha mãe. E daí, os pais se foram, ela ficou morando com minha mãe e com minha irmã, em Sergipe. Pronto, em dezembro. Quando foi agora em abril, minha mãe mandou uma mensagem pra mim. Eu e minha mãe era daquele tipo de mãe e filhas que também eu acho que é normal, que a gente debatia muito, a gente arranhava muito, sabe? Mas ao mesmo tempo, se eu chegasse e falasse, mãe, tá doendo minha cabeça, ela vinha de Sergipe pra cá correndo. Ela não queria nem saber de nada, ela vinha e pronto. Mãe, Gabriel tá doente, que é o meu filho mais velho. Mãe, Mel tá doente. Ela vinha correndo, sem pensar em nada. Entendeu? Então por isso que mãe é mãe, né? Em abril, dia 20 de abril, minha mãe mandou uma mensagem pra mim, ela estava estável. Mandou uma mensagem pra mim falando, Camila, eu vou ser entubada, só tô esperando uma vaga. Eu fiquei assim, porque a vida de minha mãe era assim. Ela curtia, se divertia, no outro dia ela doente. Curtia, se divertia, no outro dia ela doente. Daí eu fiquei assim, não, é mais uma crise, né? Dormi tranquila, assim, que a gente não dorme tranquila, né? E quando eu acordei, o vídeo vai ficar um pouco longo. Ligaram pra mim, e não sei se foi minha irmã mais nova. Camila, mãe morreu. Gente, presta atenção na situação que eu fiquei. Minha esposa chegou, ele nem tirou a farda, porque a minha mãe, pra ele, era como se fosse a mãe dele. Mãe mesmo, mãe pra qualquer hora, pra qualquer momento, mãe, mais do que a mãe de sangue. E daí, ele tava de farda, enquanto ele largava das 8 horas da manhã, eu liguei pra ele. Vamos voltar, Melissa, vamos deixar desabafar. Pronto, ela desabafou. Aí, ele ia sair 8, eu fiquei sabendo da notícia, era 6h30 da manhã. Aí eu não consegui organizar nada, eu fiquei em choque total, minha gente, total. Aí meu filho, mais velho, 9 anos, que é iluminado por Deus. Agora que ele tá um pouco rebeldezinho, mas é a fase, ele tem 10 anos agora, é a fase e a gente vai reeducando, né? Criança é assim. Daí, quando eu liguei pra minha esposa, ele ficou em pânico também. Ele falou lá com os comandantes dele e veio pra casa.
Quando ele chegou em casa, ele também não quis demonstrar muita coisa pra mim, porque ele já viu eu muito abalada. Pegou o carro pra Sergipe. Liguei pra minha irmã: olha, não sai sem eu chegar aí. Eu preciso me despedir da minha mãe. E aí, olha, Deus na frente. Eu sem me alimentar o dia todo. Aí meu esposo disse: não, mas as crianças têm que se alimentar. A gente parou, ainda eles comeram, mas nada descia. Minha gente é mãe, né? É mãe, eu nova, perder minha mãe assim, do nada. Só foi entubarem a minha mãe morreu. Minha mãe tava conversando, minha mãe tava brigando comigo, minha mãe tava me dando carão, minha mãe tava querendo saber dos netos, que ela chamava que era filhos netos dela. Minha mãe tava perguntando se eu tava bem, e tanta coisa, e de repente entubaram minha mãe morreu. Entubaram minha mãe à noite, 1h30 da manhã, minha mãe faleceu, já esse horário. Porque enrolaram, a assistência social ligou pra minha irmã, pra depois me falar, né? Isso foi 6h30 da manhã, mais ou menos. Aí, pronto, começou mais uma parte terrível da minha vida que até hoje eu não superei. E eu creio que quem é filho que já perdeu suas mães, e nova, minha mãe tem 53 anos, e eu nova também, precisava muito dela. Eu era muito mimada, sabe o que é mimada, minha gente? Tipo, mãe, eu quero isso, mãe, muito dengosa, muito mimada. Daí o mundo pra mim desabou, porque era o meu pilar. Eu tenho convivência com meu pai, eu tenho, né, um vínculo com meu pai, mas era totalmente diferente da minha mãe. Minha mãe era o meu pilar, o pilar dos meus filhos, o pilar da minha família. Ela sempre estava ali. Ela gostava de uma confusão, mas ela sempre estava ali, não queria ninguém brigando. Aí pronto, eu fui pra Sergipe. Quando deu no laudo parada respiratória, e os médicos colocaram lá. Ai, minha gente, peraí, deixa eu lembrar agora da doença, dessa que tá rodando no mundo. Tá na mente, mas não sai, peraí, eu vou lembrar. Covid. Ai. Então, no caso, eu não pude ver nem o rosto da minha mãe, apesar que eu abracei o caixão, eu fiz tudo, mas não pude ver o rosto da minha mãe pela última vez. A última lembrança que eu tenho dela é quando eu tava em Sergipe, antes da morte dela, há 2 meses atrás, mais ou menos. 2 meses atrás, creio que seja isso, que eu vi o rosto dela na porta da casa dela. Ela, minha irmã e minha sobrinha me dando tchau. Aí é a última lembrança que eu tenho da minha mãe. É essa, que não sai da minha mente até hoje. Daí foi aquela coisa triste, aquela coisa. Fora que teve o conflito que minha mãe era apaixonada pelo meu irmão. E não seria justo eu sepultar ela em outro lugar a não ser com o meu irmão. Meu irmão mais velho sugeriu isso. Daí a minha irmã mais nova ligou pra mim e perguntou. Eu disse: depender de mim, tá autorizado. A família dela é um pouco complicada, 99%, vamos dizer, não aceitaram. Na hora de sepultar minha mãe, não entrou no cemitério, ficaram tudo fora. Mas eu tava lá, a família do meu pai, que eles já estavam separados, meu pai e minha mãe eram separados há 15 anos, a família do meu pai tava tudo lá.
Tava tudo sentido, porque querendo ou não considerava ainda como da família, mesmo eles sendo separados, entendeu? Meu pai já tem outro relacionamento, é uma pessoa super gente boa, mas a família do meu pai estava lá, toda a esposa do meu pai estava lá, mas a família dela em si, a família, irmãos e tudo, só tava, se eu não me engano, só foi um. O resto tudo lá fora, tal. Beleza. Enterrou minha mãe, eu vim aquela noite, eu tava, na verdade, até hoje ainda tô em choque, sabe? De vez em quando é que dá aquela realidade. Aí eu peguei, teve a missa dela, a gente teve força pra fazer a missa dela, não consegui ficar até o final, vim embora com minha família. Peço até desculpas às pessoas a amigos que foram e queria, né, dar um abraço e tal. E eu não pude dar esse abraço. Porque quando estava acabando a missa, eu saí justamente por causa desse abraço que eu iria desabar e eu não poderia desabar naquele momento. Daí tive alguns apoios, muitas pessoas. Hoje eu sei quem é quem, porque muitas pessoas se revelaram. Muitas pessoas se revelaram. Mostrou a cara, mostrou quem é, mostrou o que realmente interessava, se vocês me entendem. E quando eu retornei, minha sobrinha veio comigo, ela não tem pai, não tem mãe, tem a família por parte de mãe, mas daí eu quis trazer minha sobrinha, a família concordou, a família da mãe e tal, até porque eu creio que eles reconhecem também que seria o melhor para ela. Então por isso que eu falei no primeiro vídeo que eu tenho 3 filhos, porque é ela, Gabriel e Mel, Cauane, Gabriel e Mel, são os meus 3 filhos. E minha irmã. Então eu não seria justo deixar minha irmã lá, minha irmã não trabalhava nada, eu deixar minha irmã lá. Ela morava, Melissa ela tá daquele jeito, mas vamos lá. Aí não seria justo deixar ela só. A casa de minha mãe era próximo da família dela. Como são pessoas complicadas, eu não quis mais a casa, eu vendi, comprei comprei um terreno pra gente construir a nossa casa do nosso jeito, a minha e minha irmã, né? Aí, quando eu cheguei em casa, nos primeiros dias eu ainda tava à base de remédio, né? Depois, quando bateu minha primeira crise de uma dessas minhas doenças, eu não tive consulta assim que ela faleceu, era pra mim, como eu já tenho esse histórico de problemas, já era pra mim ter me consultado. E Melissa tá desabafando novamente, minha gente. Vamos lá. Hoje ela acabou de acordar essa criança. Sim, mas é um assunto que interessa, o conteúdo, o tema do vídeo. Daí, quando eu tive a primeira crise, gente, é horrível. É horrível. Vocês que estão iniciando depressão, ataques de ansiedade, bipolaridade e entre outras doenças, vocês, por favor, procuram um médico o mais rápido possível, porque é uma sensação terrível. Pronto, vamos lá. Tive a primeira crise, aí aconteceu. Deixa eu ver se dá pra vocês
Eu fiz isso aqui em um dia, num momento só. Me deu uma crise tão grande. Essa cicatriz, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Essa daqui, que eu vou, essas aqui, que eu creio que eu vou ter que cobrir com tatuagem. Essa aqui. Pronto, nesse braço todo. Eu me cortei. Eu cortei. Eu não senti, é como se quanto mais eu cortasse, mais aliviasse a minha dor. Eu me tranquei no quarto, fiz isso. E foi muito sangue, porque foi profundo o corte. E daí meu esposo estava de serviço. Aí minha irmã ligou pra ele veio. E eu fui pro hospital e tal, e costurou. Eu fiquei um tempo de observação e vim pra casa. Certo. Outra vez, eu tomei dos meus remédios, eu tomei eles quase todos. Tive que ir pro hospital, fazer lavagem e tal. Daí adquiri uma gastrite nervosa. E beleza, tranquilo, no remédio. Mesmo no remédio, minha gente, bateu aquele choque de realidade de novo. E teve esse, que o médico, esse aqui dá pra mostrar mesmo que o médico costurou bem o pontinho, bem costuradinho. Daí, com o tempo, passou mais um tempo, eu tive mais uma crise, tomei mais remédio e teve, esse foi o último. Dá pra vocês verem. Pronto, esse foi o último. Aí eu pedi para meu esposo pra gente sair daquela casa, porque não estava dando pra mim, tava tendo muitas lembranças. E aí a gente saiu da casa e, assim, entre aspas, nunca mais eu tive as crises. Ali no espelho é meu esposo, minha gente, porque ele é invasivo demais. Ele lá, tá vendo ele lá no espelho? É ele. Aí, pronto, sim, aí depois daqui eu saí do apartamento e troquei de apartamento só. Eu tô me controlando mais, eu tô mais calma, eu tô conseguindo levar a minha vida, mas assim, na base do remédio, porque o meu psiquiatra não autorizou ainda eu parar, então eu tô tomando ainda eles, porque não é um, é vários. Eu acho que é 5 tipos de remédio que eu tomo, porque são várias doenças que adquiri. Aí perdi meu irmão, perdi minha avó, depois veio principal minha mãe. Fiquei 100% abalada. E as pessoas me aconselhavam, aí ele falou que não era para parar de tomar o remédio e eu tinha que ter consulta toda semana com a psicóloga, com minha psicóloga, que inclusive ela é ótima. E depois que eu troquei de apartamento, eu até parei de ir para as consultas com minha psicóloga, e ela me cobra toda semana: Camila, como é que você tá? Camila, vamos marcar horário. Camila, olha, tô preocupada com você, mas doutora, não se preocupe, eu voltarei, viu? Tô tendo muita fé em Deus, muita fé em Deus, muita fé em Nossa Senhora Aparecida, que tá aliviando o meu coração, que tá me fazendo seguir em frente. Que as pessoas me aconselhavam, meus médicos me aconselhavam: você tem filho, você tem sua família, você tem que ser forte, você tem sua sobrinha agora, você tem seu esposo para cuidar, você tem sua irmã para cuidar. Apesar que minha irmã já teve 3 anos, né? Mas ela não sabia. Agora que eu tô, né? Não, tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a fazer aquilo. Olha, vamos fazer um curso, vamos tal. Porque até então, ela, dependendo de minha mãe, não fazia nada só em casa. Aí a gente tá, né?
alimentando a criança para ela poder... não tô querendo que ela se afaste de mim, nem que saia da minha casa, mas assim, que consiga virar mulher, que até então era praticamente uma adolescente, né, na mente dela, mas ela já era adulta, já é uma adulta. E aí, graças a Deus, eu tô tentando superar e não estou fazendo mais isso. Isso também porque da última vez que eu me cortei, eu tive que passar pela assistência social, pelo clínico geral. E a assistência social sabe como é, né? Daí ela falou assim, você vai... eu vou lhe internar. Aí eu fiquei... Doutora, eu não posso, eu tenho um filho. Não, eu vou lhe internar, não tem condições não. Vai chegar ao ponto de você tirar sua própria vida. Aí eu disse, doutora, não tem como eu me cuidar em casa não. Aí ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, a não ser que seu esposo queira assinar um termo de responsabilidade para que você ele fique responsável por você, porque eu não vou perder o meu emprego. Se eu liberar você e depois você voltar, eu vou perder o meu emprego que eu lutei tanto para ter. Eu entendi totalmente o lado dela. Meu esposo foi e disse, não, eu assino. Então a gente tem esse termo, que ele é responsável, mas nem foi nem por isso, sabe? Foi Deus mesmo, Deus, coisa de Deus. Eu pedi tanto a Deus, eu tava com minha fé tão fraca, minha gente. Quando eu digo a vocês, tenha fé em Deus. Você pode estar passando por tudo de ruim na sua vida, tenha fé em Deus, porque sem Ele a gente não é nada. Pode passar por perrengue, o que for, pode passar por trampos e barrancos, tenha fé em Deus. Sabe por quê? Porque ali é provação divina. Ele vai tirar daquilo, Ele vai tirar você daquele buraco. Tenha fé nele. E é isso, minha gente. O relato de hoje é esse. Vocês já conhecem minha história. Essa é a parte triste da minha vida, a parte mais triste da minha vida. Tem algumas, mas aí a gente vai conversando. Eu tenho que contar a parte triste para a gente poder se animar, né? Então daí é isso. Meu irmão vai fazer 7 anos. Minha avózinha tem 1 ano e meio mais ou menos. E minha mãe vai fazer 8 meses agora, em dezembro, dia 20. Então quer dizer que Natal pra mim é um pouco complicado, né? Fim de ano, mas Deus tá no comando e vai dar tudo certo. Beijo, obrigada por ouvir o meu relato de hoje. E no próximo eu vou prometer que eu vou fazer um conteúdo mais animado pra vocês, mas primeiro eu tinha que falar um pouco sobre a minha vida, né? Pra vocês conhecerem. Então, beijo, galera. Tchau!